paz do nosso Senhor Jesus venha sobre nós. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, né? Ler um pouquinho o Evangelho. É bom sempre, a gente sabe que a palavra liberta, né? A palavra liberta. Então, por isso que eu gosto de ler sempre, né, a Bíblia, quando eu estou fazendo a obra de Deus. A gente não está falando o que não deve falar, né? Falar o que é da Bíblia, o que é da vontade de Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês compartilhassem a live para as pessoas ouvirem, né? Para chegar aos ouvidos das pessoas que precisam, necessitam de uma palavra de libertação. Eu vou ler aqui em João capítulo 5, uma palavra muito maravilhosa que Jesus nos deixou através, né, do apóstolo João. É muito importante a gente ler e as pessoas dar atenção, viver a palavra, né, ouvir e viver a palavra, porque a palavra liberta, a palavra salva. E é justamente isso que Jesus fala aqui também, né? E eu quero falar aqui um pouquinho a respeito de Jesus no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas obras no sábado. Jesus, ele curava quem precisava, né? Não importava o dia. Ele libertava, ele curava, ele sarava, né? Mas por causa da lei dos homens, então o povo, os judeus, procuravam matar a Jesus, né? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eita glória! Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Eita glória! Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não estará em condenação, mas passou da vida para a morte. Eita glória! É muito importante essa palavra que Deus fala aqui, que Jesus fala aqui aos nossos corações, né? Basta que a gente crê, né? Que a gente ouve, que a gente vive a palavra e crê em Deus que o enviou. Então passou da condenação, né? Da morte para a vida. Para quem não sabe o que é isso, né? Para quem não está há muito tempo no Evangelho, não conhece muito a palavra, Deus fala aqui da vida com Ele na eternidade. Enquanto a gente está aqui nessa terra, que a gente não conhece Deus, que a gente não crê em Deus, né, e não vive a palavra, a gente está morto espiritualmente falando. Estamos no sepulcro, morto espiritualmente.
É depois que a gente passa a ouvir essa palavra e crer que Deus enviou Jesus, né? E a gente lê a palavra, entender a palavra e viver a palavra, né? Que não é tão difícil assim. Deus fala para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que Deus quer dizer aqui, né? Para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, viver a palavra. O amor tem que prevalecer, né? A gente fazendo essas coisas, né? Vivendo a palavra e crer que Deus enviou a Jesus, e a gente confessar e ser salvo, né? E ser batizado, aliás, a gente tem vida com Deus. É muito linda essa palavra, né? Vou até ler de novo aqui o versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eita glória! Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem são os mortos? São os que ainda não ouviu, né? Não confessou que Jesus veio, né? E ressuscitou dentre os mortos. Ele veio, se entregou na cruz, se entregou lá, morreu, ficou 3 dias, depois no terceiro dia ele ressuscitou. Quem confessa e crê no Pai e viver a palavra de Deus, esse terá vida com Deus, terá vida com Jesus. É muito importante a gente, né, fazer a obra de Deus, falar dessas palavras, que tem muita gente ainda que não conhece o Evangelho de Deus. Né? Então que a gente venha falar, quem pode, né, compartilha para essa palavra chegar aos ouvidos de mais pessoas. Né? Eu me converti assim, foi ouvindo a palavra, foi numa hora de muita dor e tristeza que eu estava. E ouvindo a palavra, eu me converti. É assim, né, que muita gente se converte, muita gente é levado para a igreja, ouve a palavra na igreja. E eu ouvi assim, através da televisão. Né? Hoje tem, né, a internet, tem o celular, né, que é praticamente a mesma coisa. E muita gente pode ouvir de dentro de casa, numa hora de tristeza, às vezes está passando lá e ouve a palavra. E a palavra liberta. Né? E por isso que é bom falar da palavra de Deus. Deus fala, Jesus fala, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Jesus. As boas novas, a ressurreição de Cristo. Cristo veio para nos dar a luz do mundo, né? Para nos dar vida. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, terá a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo da gente fazer o bem. Gente, fazer o bem. Não podemos ficar sentados, somente sentados sem fazer nada. Precisamos fazer o bem. Porque Deus fala na palavra, quem fizer o bem vai ser, né, salvo, vai sair para a ressurreição da vida. Mas para quem fizer o mal, vai sair para a ressurreição da morte. Deus fala na palavra, quem sabe fazer o bem e não faz, já é condenado.
porque sabe fazer e não faz. Basta. É por isso que devemos fazer o bem. Fazer o bem, falar também da palavra de Deus. Né? Fazer a obra de Deus, falar do Evangelho de Jesus, para que as pessoas venham receber o bem, a vida. É muito importante fazer a obra de Deus. Né? De uma forma ou de outra, a gente procurar fazer a obra de Deus. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu julgo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O juízo de Deus, o juízo de Jesus Cristo é justo. Um dia a gente vai ter que enfrentar isso, e a gente já enfrenta muitas das vezes aqui, né? Porque muitas das vezes a gente recebe aqui um juízo de Jesus. Por quê? Porque Ele nos ama. É para que a gente venha nos consertar diante dEle. Pior é se Ele não ligasse, né? E a gente vivesse tudo errado e a gente fosse julgado somente no final, né? Quando viesse o juízo final. É por isso que fala o juízo final. Mas Deus, Ele ainda alerta. A gente passa por apertos, por estreitos, porque é Deus, né, nos chamando. Essa é a correção de Jesus, para a gente acordar que alguma coisa está acontecendo, né? Se a gente está passando por provas, alguma coisa Deus quer da gente. Né? A gente que está dentro da igreja e quem ainda não foi, quem não se batizou, Deus chama também, não é? Deus chama todos nós temos oportunidade de ter a vida com Deus. E Ele chama muitas das vezes a gente assim, na dor, no sofrimento, não é? Não tem aquela passagem que fala, é melhor ir pela alegria do que pela dor, não é? Vai enquanto Deus chama e não aperta, né? Se Deus já te chamou, vai. Porque se a gente não for por bem, a gente vai pela dor. E aí a coisa estreita. Deus me chamou algumas vezes. Mas eu estava no mundo, vivendo as coisas maravilhosas do mundo, não dei muito, né? Não dei muita atenção. Mas aí um belo dia Deus me apertou. Aí a dor é terrível, a gente acaba indo. Vai pela dor. Não é fácil não. Até hoje a gente passa por estreitos, como eu tenho passado, e muitos de nós temos, porque Deus quer conserto. Deus quer conserto. A gente não pode entrar lá de qualquer maneira, não. Né? Como ele falou aqui, né? Na verdade, vou dizer o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Aliás, passou da morte para a vida. Mas só que aí a gente tem um conserto. A gente precisa entrar na linha. Não é de qualquer jeito que a gente entra lá, não. Não é? Então aproveita esse momento, não tem outro, não vai ter outro. Esse momento ainda que Jesus está perto, está chamando. Porque depois que Ele levar o povo dele, aí vai ser complicado. Ranger de dentes, como diz a palavra. Vai haver ranger de dentes. Não é brincadeira. Né? Porque quem ficar, vai ficar com o que ficar de ruim aqui.
né? Deus vai separar o povo. Vai separar o povo dele do povo que ficar, que é o povo mau. E quem vai governar diante de tudo isso é só mesmo o mal. É o diabo que vai governar esse povo, imagina isso. Não é melhor ter uma vida de paz se a gente está já vivendo uma vida aqui que a gente já não se alegra? Imagina então quando a igreja de Deus e Jesus for embora daqui, levar todo o povo, ficar somente o mal. Deus ele chama 1, 2, 3 vezes. Muitos não dão ouvidos, mas quem dá ouvido, Deus, ele é fiel. Ainda que a gente passe por estreito aqui nessa terra, mas vai ter um grande dia. Vai ter um dia que Deus só vai haver bênçãos, não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver tristeza nem lágrimas. Né? Muito, muito maravilhoso isso. A gente vê morte, a gente vê os nossos entes queridos indo embora. Não vai haver mais essas coisas. Né? A gente vai ver espiritualmente com Deus, isso é maravilhoso. Mas a gente sabe que na condenação não vai ser assim. Né? Sofrimento 24 horas sem descanso, eternamente falando. Né? Ninguém sabe ao certo como vai ser isso, porque ainda ninguém foi lá, graças a Deus, né? Mas a Bíblia fala um pouco disso, que é ranger de dente. Que a gente venha pensar um pouco, refletir um pouco nessa palavra, se entregar verdadeiramente, fazer a vontade de Deus, para a gente não perder uma tão grande salvação como essa. Que Jesus teve misericórdia da gente e veio nos resgatar, teve que passar por tudo aqui, né? A gente venha ter um pouco de consciência dessas coisas, a gente viver as coisas maravilhosas desse mundo, é engano, é engano. Tá tudo bonitinho por cima, mas lá por baixo tá podre. E aí que tá, né? A gente precisa passar, como diz Jesus, entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita é renunciar às coisas desse mundo, renunciar às delícias desse mundo. Tem um galardão para quem consegue fazer isso. E o galardão é muito grande. Deus fala aqui na palavra que a gente não faz a menor ideia. Compensa, vale a pena. Ainda a gente não sabe exatamente o que tem lá preparado, mas vale a pena a gente renunciar tudo aqui, para a gente seguir a Jesus, para a gente ter essa vida com Jesus, porque vale a pena, ainda que a gente não veja, vale a pena. Quem conhece a palavra, quem lê a palavra, sabe dessas coisas que eu estou falando. Né? E são poucos. Tem muita gente dentro da igreja que vai na igreja, já tem anos frequentando a igreja, mas não consegue essa mudança. Não consegue deixar as coisas do mundo. É muito importante que a gente deixe essas coisas, esse palavrão, prostituição, mentira, muitas coisas a gente precisa mudar, como eu tenho costume de falar aqui. A gente leva um tempo para conseguir fazer isso. A gente leva um tempo para conseguir se converter na presença de Deus. Então, quanto antes a gente for, a gente mais chance tem, né? De herdar essa vida com o Pai. Eu vou ler
ler aqui o 33. Vou ler o 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. João Batista, que veio falar das coisas de Jesus, mas os homens mataram, degolaram João Batista, se alegrou um pouco com a luz dele. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o meu Pai me deu a realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Jesus estava tentando aqui convencer aquela época os homens que não acreditavam. E ainda hoje muitos não acreditam. Não acredita por quê? Porque não tem interesse de acreditar. Porque depois que a gente pega a palavra de Deus, como eu disse, a palavra liberta, se a gente lê a palavra, a gente pedir sabedoria para Deus, entendimento, e a palavra entrar, a gente é liberto, a gente vai acreditar. Mas quem não lê a palavra, como vai acreditar? Acredita de ouvir. Muitos acreditam de ouvir. Poucos são os que se salvam também por causa dessas coisas. Porque é como diz aquela palavra, a semente cai nos pedregais, cai entre os espinhos, não dá fruto, não dá tempo de dar fruto. Mas tem a semente que cai em boa terra, essa frutifica. Quando cai em boa terra, é aquela semente que quer conhecer Jesus, que vem aqui nas Escrituras com aquela sede de conhecer Jesus. E depois que a gente conhece a Jesus, a gente nunca mais quer largar de Jesus. A gente dá fruto. A gente dá fruto. A gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer fazer alguma coisa para Deus, a gente quer fazer o bem, a gente muda, a gente é liberto. Todas essas coisas Deus deixou aqui pra gente. Cada um tem o seu livre arbítrio, faz o que quiser. Mas só que cada um vai ter que passar pelo juízo de Deus. Se a gente não está liberto, depois de 10 anos que está na igreja, continua fazendo as mesmas coisas, alguma coisa está errada. Ainda a gente não conhece a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. O Espírito Santo liberta através da palavra. Hoje em dia, infelizmente, nem todas as igrejas falam da palavra. Como eu já disse aqui. Lê 1, 2 versículos, aí prega que é uma beleza. E a igreja sai vazia. Não aprende. Por quê? Porque não tem palavra. A palavra liberta. É muito, por isso que é importante a gente chegar em casa, depois do culto, ou antes do culto, qualquer hora que você quiser, e ler. Mas a gente deve orar e pedir para Deus sabedoria, como Deus tem dado para muitos. E Deus dá. Por quê? Porque Jesus veio e entregou a vida dele pela nossa vida. E se a gente mostra interesse, o Espírito de Deus vem na nossa vida e nos ensina. A gente nem precisa de professor para aprender.
O Espírito Santo ensina. Porque a palavra mata. Se a gente tiver só leitura, mas não tiver o Espírito de Deus, a palavra mata, não liberta. É o que acontece hoje com muitos. Não está liberto ainda, não consegue fugir, não consegue sair do pecado. Por falta de palavra. Porque não lê, porque vai na igreja, não tem palavra. Muitas igrejas estão mortas. Não é que Deus falou que nos finais dos tempos, né, a gente ia procurar a palavra daqui, dali, ia buscar daqui, de lá, e não ia encontrar. E a gente já não está nos finais dos tempos, já não está faltando palavra, já não estão muitos mortos por causa de palavra. Infelizmente estão. Muitos mortos por causa de palavra. Não estão libertos porque não lê, tem preguiça. E isso vai ter um preço alto. Por isso que é bom ler, gente. Pega a Bíblia e lê. Pede para o Espírito Santo abrir a mente, salvar, libertar. Demora um tempo. Bem eu sei disso. Eu estou na luta aqui. Eu tenho uns 8 anos que eu estou convertido. E eu estou na luta. Ainda. Né? Deus ele vai libertando conforme o nosso interesse. A nossa busca pelo Evangelho, pelo conhecer Jesus. Quanto mais a gente conhecer Jesus, mais liberto a gente vai ficando, mais limpo a gente vai ficando. Lembra que Jesus falou para os discípulos que eles já estavam limpos por causa da palavra? Porque Jesus estava ali ensinando e eles se atentaram para isso porque eram discípulos aos que ele mesmo escolheu. Sem palavras, sem libertação. Já é difícil, né, com a palavra. Imagina sem ela. Impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus sem o conhecimento da palavra e sem o perdão. Até isso a gente aprende aqui. A perdoar. Tudo a gente aprende aqui. Tudo. A perdoar. Também não conseguia, hoje em dia eu estou conseguindo mais perdoar. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da pessoa, mas a gente vai perdoando. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós. Olha. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, não credes vós. Não credes por causa da palavra. Às vezes a gente pensa que crê. Mas de repente vem uma tribulação, como eu tinha acostumado ver por aí, e a pessoa desanima e acaba parando no meio do caminho por falta de conhecimento. Muitos perecem por falta de conhecimento. Até isso tem aqui na palavra que Jesus deixou. Por isso a gente deve tomar cuidado. Porque a tribulação vem. E ela vem para nos testar. Ela vem para nos testar. E aí vem uma provinha, né? E a pessoa já desfalece. Já para. Por quê? Por falta de conhecimento. Se a gente tirar
meia hora num dia, que não é muito. Meia hora de sono, vai, você tira. Vai deitar 10h30, deita 10 horas, lê meia hora, ora, né? Pede a Deus sabedoria. Meia hora por dia. Isso já vai ajudar muito. Né? A gente começa com meia hora. Vai chegar uma hora que a gente quer ler muito. Eu passava o dia inteirinho lendo a Bíblia. Hoje eu não pego mais o dia inteiro, mas eu sempre pego a Bíblia e dou uma lida. Às vezes a gente pensa que já sabe de tudo, não sabe. A gente lê 3, 4, 5 vezes o mesmo capítulo. Mas aí Deus, ele mostra cada coisa. Cada vez que a gente lê, Deus mostra uma coisa nova. Nunca é demais ler. Sempre, sempre ler. A gente precisa sempre ler. A sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não credes. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vós conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eita! Aqui Deus falou, né? Que eles não tinham o amor de Deus. Imagina você receber uma notícia dessa, né? Imagina Jesus voltar hoje e falar pra gente que a gente não tem o amor de Deus. Por falta de amor no coração, muitas das vezes. Por falta de perdão. Perdão é primordial. A gente não pode agradar a Deus se a gente não tem o perdão. A gente precisa aprender a perdoar, trabalhar isso no nosso coração. É muito importante o amor de Deus prevalecer em nossos corações. Depois que a gente consegue pôr esse amor nos nossos corações, a gente começa a perdoar melhor. Ainda que a pessoa chateie a gente fica uns dias, mas a gente consegue perdoar mais fácil, mais rápido. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eita glória! Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? É sério, né, isso? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crerás nas minhas palavras? Eita glória! Foi difícil, né, gente? Jesus vir quebrar todo aqueles tabus da época, né? Aquelas leis de homens. Jesus sofreu um bocado por causa de nós. Né? Agora a gente precisa reconhecer essas coisas. Reconhecer esse amor de Jesus Cristo. Né? A gente fazer a obra, ao menos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É tudo que Deus quer. A obra é essa, né? Que a gente venha amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dar bons frutos. Dar bons frutos é mudar o coração, né? Viver a palavra de Deus. Para as pessoas verem a candeia acesa na sua vida, na minha vida.
É só isso que Deus quer. Dar bom testemunho da nossa vida. Isso é muito gratificante para Deus. O bom testemunho. Ainda que custa, ainda que a gente tenha nossas fraquezas, né? A gente se esforçar para que a gente venha mudar no decorrer do tempo. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Né? Até isso Deus, Ele vê no nosso coração. A gente não é perfeito, a gente erra, tem fraqueza, mas a gente vai orando e pedindo misericórdia e perdão a Deus. Às vezes a gente erra de tal forma que entristece o coração de Deus. Mas o que a gente precisa fazer é se ajoelhar e pedir perdão e misericórdia a Deus do fundo da nossa alma, chorar muito ali, para Deus perdoar a gente novamente. Né? Jacó e Esaú, ele vendeu a primogenitura dele lá para Jacó, né? E ele pecou grandemente contra Deus. E Deus fala, ainda que ele chorou, ele não conseguiu a vida eterna. Esaú não conseguiu. Ainda que ele muito chorou, mas ele não mostrou de coração para Deus. Isso que a gente precisa aprender a fazer. É ajoelhar, orar, chorar verdadeiramente, se arrepender de coração. Mostrar para Deus que a gente está arrependido. E Deus, Ele perdoa. Jesus, Ele é puro amor. Se a gente mostrar isso para Ele, Ele perdoa. Né? Então, que a gente venha colocar essa palavra na tábua do nosso coração. Para Deus, né? Ele perdoar, nos abençoar, para a gente não perder essa tão grande salvação. Depois que a gente conhece a Jesus, conhece a palavra de Jesus, tem algumas pessoas ainda que conseguem se desviar. E aí fica mais difícil dela voltar. Mas se ela abrir o coração para Deus, se ela chorar no fundo da alma, Deus perdoa. Como ele dizia quando ele sarava ou libertava alguém, vai e não peques mais. Às vezes a gente precisa pagar por essas coisas que a gente faz. Muitas das vezes a gente paga aqui mesmo. Né? E cada um, né, reflita um pouco nessa palavra, que Deus venha abençoar grandemente. E assim eu agradeço em nome de Jesus por mais essa bom dia.